Hoje é o nosso simulado, então atenção para as instruções que a tia Tati tem para dar para vocês. Boa tarde, amiguinhos! Hoje é o nosso simulado e muitos de vocês vão falar assim, nossa, mas é tão difícil o simulado. Ai, tia Tati, eu estou com medo. Não precisa preocupar. O simulado é um tipo de avaliação diferente e ele é muito simples de fazer. O que acontece? No simulado, nós vamos ter 2 questões de cada matéria. Então, 2 questões de português, 2 questões de matemática, 2 de história e geografia, 2 de ciências e 2 de inglês. E todas elas são questões relacionadas ao que nós estudamos nesse bimestre, no conteúdo que nós estudamos lá na nossa sala de aula e nesses dias que nós estamos em casa. Então, não precisa te preocupar. É simples e bem legal de fazer. Olha só, o simulado de vocês também vão preencher com o nome, colocar a data e aí você vai começar a fazer o simulado. Cada questão só tem uma opção correta, certinho? Então agora a tia Tati vai explicar questão por questão para vocês, tá? Não precisam te preocupar porque português é interpretação de texto. Português é interpretação de texto. Matemática é tudo que nós já aprendemos. Reta numérica, as cédulas e as moedinhas, como pagar, como receber um troco. Ciências é sobre as sombras, nós estudamos tanto sobre as sombras e é tão legal, né? E geografia e história. Lembra que nós aprendemos sobre os migrantes, imigrantes, sobre as pessoas que vieram para o Brasil? Inglês também é simples. A tia Renata preparou perguntas muito legais de português, bem fáceis também, olha só, tia Tati viu aqui. Então, caprichem, tá bom? Com muita atenção, vocês vão arrasar nesse simulado. Então, nós vamos começar com a língua portuguesa. Leia o texto com atenção para responder as questões 1 e 2. Bolo de cenoura. Ingredientes: 1 copo de óleo, 3 ovos inteiros, 3 cenouras médias, 1 colher de fermento em pó, 2 copos de açúcar, 2 copos de farinha de trigo. Modo de preparo: no liquidificador, coloque o óleo, os ovos, a cenoura e bata bem. Transfira para uma tigela. Coloque a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e misture bem. Coloque em uma forma para assar. Leve ao forno no pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Retire do forno e coloque a cobertura e sirva. Agora nós vamos responder as 2 questões relacionadas à receita que a tia Tati leu para vocês. Número 1. O que esta receita ensina a fazer? Você vai assinalar apenas a resposta correta, somente uma. Letra A, bolo de abóbora. Letra B, bolo de cenoura. Letra C, bolo de chocolate. Letra D, bolacha de maisena. Agora vocês vão passar para a próxima folha para responder o número 2. Qual é a última etapa do modo de preparo? Vocês vão assinalar apenas uma questão também. Letra A, coloque em uma forma para assar. Letra B, colocar todos os ingredientes no liquidificador. Letra C, retire do forno e coloque a cobertura e sirva. Letra D, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Agora nós vamos responder as 2 questões de matemática. Observe a reta numérica. Quais números estão faltando? Então, vocês vão observar a reta numérica. Esses espaços que tem os quadradinhos são os números que estão faltando. E você vai assinalar a letrinha que tem esses 3 números que estão faltando. Olha só, 7, 9, 12 na letra A. 1, 5 e 10 na letra B. 2, 4 e 9 na letra C. 3, 7 e 11 na letra D. Número 4.
Pedro comprou um suco e um sanduíche na cantina da escola. Ele usou apenas 2 cédulas para pagar o seu lanche. Qual foram as cédulas que ele usou? Então, olha só. O lanche que o Pedro comprou, o suco custou R$ 5 e o sanduíche R$ 10. Você vai assinalar apenas uma das respostas. Se ele usou 2 cédulas de R$ 5, você vai assinalar a letra A. Se ele usou uma cédula de R$ 2 e uma cédula de R$ 10, você vai marcar a letra B. Se ele usou uma cédula de R$ 5 e uma cédula de R$ 10, você vai marcar a letra C. Se ele usou uma cédula de R$ 2 e uma cédula de R$ 5, você vai marcar a letra D. Agora nós vamos começar as questões de ciências. Número 5. Você construiu um lindo teatro de sombras e aprendeu que para se formar uma sombra é preciso ter uma fonte de... Você vai assinalar apenas uma resposta correta. Para se formar uma sombra, é preciso ter uma fonte de energia, alimento, luz ou força. Número 6. Vocês agora vão passar para a próxima página do nosso simulado. A origem do teatro de sombra é uma antiga lenda. Então, você vai marcar apenas uma opção: francesa, chinesa, brasileira ou africana. Geografia e História. Número 7. Em um passado muito distante, este lugar que chamamos de Brasil era habitado somente por povos indígenas, que são os habitantes originais dessas terras. Eles se organizaram em aldeias com moradias feitas de material retirado da natureza, como folhas e troncos de árvores. Quais foram os primeiros povos a habitar o Brasil? Então, você vai marcar apenas uma opção correta: portugueses, italianos, africanos ou indígenas. Número 8. Muitas pessoas que moram na Itália se mudam para o Brasil. Trazem o sonho de ter uma vida melhor. Vêm em busca de empregos, moradias. Essas pessoas são chamadas de migrante, imigrante, visitante ou hóspede. Agora vocês vão responder as 2 questões de inglês. Então, olha só, a questão número 9. Você tem que completar aí, de acordo com o desenho. It's a big... Qual animal que é esse aí? Em qual dessas 4 letrinhas tem o nome desse animal em inglês? E número 10. Você vai marcar corretamente o que esse menino está fazendo. Né? Você vai marcar o que ele está fazendo. Ele está com o microfone. Então, ele está... Você vai assinalar corretamente. Muito bem, você terminou o seu primeiro simulado e tenho certeza que você arrasou.